Olá a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um outro tema, também baseado em uma experiência que eu tive recente. O tema de hoje que nós vamos estar falando é linha temporal, vitória do Brasil, visita a uma realidade do futuro. Dando uma prévia desse vídeo, né? Aqui nós vamos estar falando nesse vídeo sobre essa experiência astral que eu tive recentemente, onde me foi passado informações a respeito de uma das linhas do tempo do Brasil. Neste vídeo eu abordo acontecimentos relativos a essa linha do tempo específica e como se conecta com a nossa realidade, momento atual que estamos vivendo em nosso país, e qual é o papel de cada um de nós como indivíduos diante deste cenário. Então, basicamente, é esse o resumo desse vídeo, desse conteúdo que eu vou estar abordando hoje, e nós vamos estar nos aprofundando em maiores detalhes agora. A introdução, dando um contexto inicial sobre esse conteúdo, essas informações foram coletadas através de uma viagem astral, onde vi e ouvi todos os fatos aos quais eu estou compartilhando aqui. Essas informações não se trata de profecias, então que isso fique bem claro, não é uma profecia, não é uma coisa que obrigatoriamente vai acontecer, mas é uma de muitas linhas do tempo possíveis relacionadas ao futuro do Brasil. Então, é um dos caminhos pelo qual o Brasil pode trilhar se a maioria das pessoas assim o desejar, né? Uma linha temporal mostra possíveis futuros, mas que esses futuros dependerão exclusivamente das escolhas individuais e da soma das escolhas individuais de cada um. Então são duas coisas, as escolhas individuais e a soma de todas as escolhas de todos os indivíduos, né? É isso que vai determinar para onde o país vai. Ou seja, podemos concluir ou não, podemos construir ou não esse futuro. Podemos trilhar ou não por essa linha de tempo e torná-la real ou não. Tudo depende de nós e das nossas escolhas. Diante de Deus e dos seres de luz, o nosso livre-arbítrio é o que tem de mais sagrado. Então se trata de escolhas. Quando a maioria dos brasileiros tomam decisões, toma escolhas, essas decisões e essas escolhas são respeitadas. E tanto Deus quanto os anjos e os seres de luz respeitam essas escolhas. Então, em relação a que tipo de futuro nós teremos, ou que tipo de linha de tempo é que será concretizada em nosso país e em nossas vidas, vai ser exatamente a que a maioria, de forma coletiva, decidir, escolher, né? Então, a coletividade é a soma das vontades individuais de todo, é para onde a balança mais vai pesar, é para onde a maioria das pessoas estiverem pendendo ou decidindo, né? Então a maioria das pessoas tendem para um determinado lado, para um determinado lugar, e para esse lugar é que a balança vai estar pendendo, e para esse lugar que a linha do tempo vai estar indo, né? Eu vou estar agora falando um pouco desse relato, dessa experiência que eu tive. Não foi uma experiência muito longa, né? Foi, na realidade, bem curta, mas eu achei importante estar compartilhando isso com vocês. Inclusive, estou até antecipando esse vídeo, porque eu costumo normalmente postar os vídeos no domingo, e esse vídeo vai ser subido antes, né? Por conta de que é muito pertinente essa experiência que eu tive para o momento atual que nós estamos vivendo. Então, esse é um relato do meu diário do dia 4/11 de 2022. Então, nesse caso, foi ontem que ocorreu isso. Então, eu já estou gravando o vídeo hoje e já vou subir hoje mesmo para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. Me coloquei em um estado de meditação, começando esse relato, né? Me coloquei em um estado de meditação e quase que imediatamente eu fui transportado para uma linha temporal. Uma linha temporal do futuro, né? Um futuro hipotético, né? Que pode ser que se concretize ou não, vai depender de nós. Eu não me vi saindo do corpo, nem chegando naquela linha temporal, como costuma ocorrer numa projeção astral comum, onde normalmente, ou uma boa parte das vezes, a pessoa se vê saindo do corpo e chegando até um determinado local. Nesse caso, comigo não aconteceu. Eu praticamente fui transportado até essa outra realidade, né? Fui praticamente teletransportado, no caso, até aquela realidade. Quando me dei conta, eu já estava lá, simplesmente
eu apareci naquela realidade, né? Ela se manifestou a mim, ou da forma como quero interpretar. Mas na realidade, eu senti que eu estava ali, naquele lugar. Estava em um estado de bilocação, onde eu estava consciente das duas realidades, né? Tanto da material quanto da realidade paralela, que seria essa realidade dessa linha temporal. Estava com o foco principal na realidade paralela, porque eu preciso manter o foco maior lá, porque senão eu acabo me desconectando, né? Então eu estava com 80% do foco na realidade paralela e 20% na realidade física. Inicialmente eu não sabia o que era as coisas que eu comecei a ver, né? O que foi que aconteceu? A primeira coisa que eu cheguei ali naquela realidade que eu vi foram ruas todas enfeitadas, tá? Mas eu vi essas ruas enfeitadas, mas no primeiro momento eu não consegui discernir nem onde eu estava, nem que lugar era, nem que planeta era, não conseguia ter esse discernimento, eu simplesmente via as ruas enfeitadas. No primeiro momento, eu não consegui discernir o que era, pois vi aqueles enfeites nas casas, vi várias casas com esses enfeites, como enfeites em preto e branco, então não conseguia ver cor ali no primeiro momento. Então eu não conseguia discernir as cores no primeiro momento, não sabia em que lugar eu estava, nem sabia do que se tratava tudo aquilo. Depois as cores começaram a surgir, e eu vi que os enfeites eram todos verde e amarelo. E uma grande multidão em grande júbilo festivo intenso. Era uma alegria muito intensa e contagiosa. Então, aí eu percebi que essa era uma realidade do Brasil. Pelo que entendi, os brasileiros estavam comemorando uma grande vitória. Então, eu vi aquela multidão muito, muito alegre, era uma intensidade, assim, de uma alegria muito profunda, algo que brotava, assim, das profundezas do ser, né? Era uma alegria muito profunda e muito intensa e muito contagiosa. Foi o que eu vi ao pessoal comemorando na rua e foi uma grande vitória que o povo brasileiro obteve. Foram vários dias de comemoração, onde tudo parou e o foco era celebração da vitória. E aquele evento ficou tão marcado na alma brasileira que nas próximas gerações será o evento mais comemorado e mais aguardado de todos os tempos por todos os brasileiros e sempre o celebrarão como se fosse a primeira vez. Então foi isso o que eu vi ali, uma multidão, todos vestidos de verde e amarelo e com muita alegria, com muito júbilo, com muita felicidade, e aquela felicidade muito, muito genuína, muito intensa, muito, muito profunda. E foi uma celebração tão tremenda que marcou tanto a sociedade brasileira que todas as outras gerações comemoravam muito essa celebração e era muito aguardada por todos, né? Durante muitas e muitas gerações. Durante essa celebração, eu vi irradiar uma quantidade inimaginável de luz. Era muita luz emanando de todo aquele povo alegre e feliz. Uma alegria pura, cristalina e contagiante, muito acima de qualquer alegria fornecida por álcool ou coisas semelhantes, que induzem a uma alegria artificial e superficial. Uma alegria tão pura, tão intensa e tão cristalina, que transformaram aquela multidão feliz em uma maciça bola de luz energética, que emanava quantidades gigantescas de flash de luz. Então eu vi aquela multidão feliz e a felicidade era tão profunda, tão autêntica e tão verdadeira e tão pura, que aquela multidão toda estava envolta com uma maciça bola de luz. Aquela multidão se tornou uma luz muito profunda. E o que eu comecei a ver? Que aquela multidão começou a emanar essa luz. Essa luz começou a irradiar. E o que aconteceu? Esses flashes de luz saíam do Brasil, saíam daquela multidão e saía do Brasil e começou a atingir outros países, como se fosse mísseis de luz, mas na realidade eram raios de luz, ou flechas de luz, né? E eles começaram a atingir a Europa, a África, a China, a Rússia e todo o resto do mundo. As pessoas, ao serem atingidas por esses flashes de luz, eram despertas e passavam a refletir a luz no seu interior. Antes dessa luz atingir o resto do mundo, o que eu via era escuridão. Então, quando eu olhava ali para o Brasil e via aquela multidão muito feliz por uma vitória conquistada, eu via uma luz profunda emanando. E quando eu olhava para o globo terrestre e olhava os outros países, eu só via escuridão, não via luz, né?
nesses lugares, pessoas... tinha nesses lugares que estavam sem luz no resto do mundo, eram pessoas apagadas, sem vida, sem esperança e sem muita perspectiva de futuro melhor para si, ou para suas famílias, ou para a humanidade. Então, o que ocorreu? Ocorreu que essas pessoas elas estavam mergulhadas em trevas. Por que elas estavam mergulhadas em trevas? Porque, para elas olhavam para o futuro e não conseguiam ver esperança. Elas não conseguiam ver um futuro melhor para si, para sua família, ou para a raça humana. Tudo que eles conseguiam ver era tristeza, era morte, era destruição, era guerras, era fome, doenças, destruição. Eles não conseguiam, eles não tinham uma perspectiva, uma visão de um futuro melhor. E pelo fato deles não ter essa perspectiva, eles estavam totalmente mergulhados nas trevas. Só que a partir do momento que eles foram atingidos por essa luz brasileira, cada um deles, cada pessoa individualmente começou a acender uma pequena luzinha dentro do seu coração. Cada pessoa acendendo uma luz aqui, outra luz ali, né? E o que aconteceu? Após esses flashes de luz atingir o resto do mundo, ele começou a se iluminar com milhares de pequenas luzes por todo o planeta Terra, representando o despertar coletivo da humanidade e sua libertação da matrix globalista. Então, o que foi que eu vi? À medida que os flashes de luz foram atingindo os continentes e foram atingindo as pessoas, milhares e milhares de pessoas foram despertando, e à medida que as pessoas se despertavam, eu via aqueles pontos de luz, né, surgindo por todo o planeta. Milhares e milhares de pontos de luz, né? Então, foi isso que eu vi. Eu fiquei muito feliz com essa visão. Foi uma linha temporal, ou seja, um dos muitos caminhos que o Brasil pode trilhar, mas eu estou convicto que a grande maioria dos brasileiros estão trabalhando para tornar essa linha do tempo real, e acredito que vamos conseguir com muita fé em Deus e muita perseverança, sempre mantendo o nosso coração descansando, confiando em Deus e fazendo a nossa parte. A gente chega lá, lutando pela nossa liberdade, pela nossa família e pelo nosso país. Então, foi essa linha temporal que eu vi, eu achei muito, muito interessante, né? O Brasil sendo usado como um instrumento usado por Deus para trazer iluminação para os corações e para as mentes de todos os seres humanos, trazendo esperança, trazendo perspectiva de um futuro melhor para si e para a raça humana como um todo, né? Então é esse o propósito que eu vi que Deus tem para todos nós, e cabe a nós, cada um fazendo a sua parte, mantendo o coração e a mente tranquilo, confiando em Deus, sem ser levado pelo medo, sem ser levado pelo desespero, sem ser levado pelas notícias negativas e muitas vezes manipulativas, né? Principalmente que tem muita mídia aí trabalhando para implantar o terror, o medo, né? O desespero no coração dos brasileiros. A gente não pode se deixar ser levado por esse tipo de coisa, mas devemos manter a nossa confiança em Deus, descansar em Deus na tranquilidade, sabendo que Deus trabalha por nós, os anjos de Deus trabalham por nós, os seres positivos estão trabalhando por nós, e nós vamos estando fazendo a nossa parte, indo, né, falando a verdade, né, trazendo a luz da verdade para outros corações, lutando por aquilo que é direito nosso, que é a nossa liberdade de expressão, né, o nosso direito como cidadão brasileiro. E a gente fazendo a nossa parte, né, lutando pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso país, pela nossa nação, né? Aqui no caso, a gente está lutando, não é uma guerra só pelo Brasil, nós estamos lutando, é uma guerra pela raça humana em si, né? Uma guerra espiritual pela raça humana em si. Nós estamos lutando contra as forças das trevas aí, negativas, e estamos lutando com armas espirituais através das nossas orações, através das nossas meditações, através das nossas reflexões positivas, da nossa vibração positiva, sempre mantendo em nosso coração a fé e confiança em Deus, né, trazendo luz e esperança para os corações, né, porque, como diz a própria Bíblia, né, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra os principados e potestades, contra os seres trevosos que procuram escravizar o coração e a mente humana. E as nossas armas também, elas não são carnais, são espirituais. E a gente passa a combater o quê? Combater o medo,
combater a desinformação, combater a dúvida, combater o desespero. A maior arma que o inimigo usa é a desinformação e o medo. Ele sempre procura implantar o medo e o desespero em nosso coração. Nós sempre temos que manter a nossa fé em Deus inabalável, sabendo que Deus cuida de nós. Devemos manter a nossa esperança em Deus inabalável, porque sabemos que Deus luta por nós. Os anjos lutam por nós, os seres positivos lutam por nós. Então nós devemos descansar nessa confiança inabalável, né? Não nos deixarmos desanimar, não nos deixarmos abater, né? Não desistirmos, sermos resilientes e perseverantes e lutarmos pela nossa nação a fim de trazer, né, a regeneração tanto para a nossa nação quanto para outros seres humanos do planeta Terra. Nós lutamos pela nossa nação, sim, mas também lutamos por toda a raça humana para que a raça humana seja liberta da opressão, do medo, né, do desespero, da escravidão e da manipulação mediática, né? Nós queremos que cada ser humano seja livre, né, e faça as suas escolhas, né, e obtenha a iluminação dentro do seu coração e dentro da sua mente, não seja conduzido pelo medo, não seja conduzido nem controlado pelo medo, mas exerça o seu livramento, exerça o seu livre-arbítrio, confiando sempre em Deus e descansando nele. Então, a nossa função é essa, fazer a nossa parte como brasileiros, lutar pela nossa liberdade e pela nossa nação, e pelo outro lado, sempre mantermos uma alta vibração positiva, né? Sempre confiante, sempre, né, descansando em Deus, confiando em Deus, e sempre mantermos um pensamento sempre positivo, a fim de trazermos realmente o suporte para aqueles corações e aquelas mentes que estão desesperadas e desestabilizadas, né? Nosso papel é sermos luz na vida, né, da nossa nação e também na vida do nosso planeta Terra, para todos os seres humanos do planeta Terra. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. E aqueles que quiserem contribuir com o canal, tem o Pix, né, aí na descrição do vídeo e também nos comentários. Tá certo? Obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Muita paz e muita luz para todos. Tchau.